No meio de uma disputa pela guarda das crianças, Helena e Pietro enfrentam um desafio que nunca haviam imaginado antes quando seus filhos desaparecem no meio da noite. O homem faz tudo o que está ao seu alcance para recuperá-los e no final se surpreende quando se depara com a maldade do ser humano. A história inicia com uma audiência onde a juíza escuta os advogados de Helena e Pietro para dar continuidade ao caso em que eles disputam pela guarda das crianças. Helena é psicoterapeuta, ela quer muito voltar para os Estados Unidos pois não conseguiu se adequar à Itália. Ainda mais que o seu trabalho não lhe deu retorno e ser mãe em tempo integral não estava em seus planos. Há mais coisas envolvidas que os advogados trazem à tona, como o dinheiro que Helena contribuiu para que Pietro pudesse comprar a casa na fazenda na época em que eram casados, e os vícios do homem em apostas. A defesa do protagonista usa o fato da ex-mulher ser viciada em alguns medicamentos ao seu favor, no entanto logo Pietro explica que Helena precisa recorrer a eles pois teve um acidente de carro que a levou a sentir fortes dores. Sendo assim, a juíza recolhe as informações e fica de marcar uma nova data para darem continuidade. Mais tarde, Pietro vai até a casa de Helena para pegar seus filhos para passarem o final de semana com ele. As crianças se divertem muito durante o dia, assim que eles chegam na fazenda, Santo está aguardando Pietro, pois o homem deve dinheiro para algumas pessoas e esse tal de Santo está ali para cobrá-lo. Após avisá-los de que irá lhe pagar antes do Natal, o protagonista vai para dentro para cuidar de seus filhos. E à noite, os dois dormem rapidinho devido ao cansaço. Sendo assim, o homem pode aproveitar para ver um jogo que estava passando na TV. Quando o primeiro tempo acaba, Pietro vai ver se os pequenos estão dormindo bem, contudo, ao chegar no quarto, se depara com a cama vazia e o desespero começa a bater quando o protagonista os procura pela casa inteira e não os encontra. Logo, Helena liga para avisar que chegou em Nova York, mas ao saber que seus filhos desapareceram, a mulher pega o primeiro voo de volta e vai para a fazenda. Quando chega no local, Helena fica brava ao saber que seu ex-marido ainda não havia ligado para a polícia, mas em seguida isso se mostra ser bom, pois Pietro recebe uma ligação de um homem desconhecido, dizendo estar com os pequenos e que quer dinheiro em troca. Entretanto, para que não aconteça nenhum mal às crianças, o protagonista não deve envolver as autoridades. Pietro não sabe o que fazer, pois é muito dinheiro e a primeira atitude que ele toma quando está longe de Helena é ligar para Santo, pois o homem pensa que isso só pode ser coisa dele pela demora do dinheiro que o protagonista ficou de devolver, ainda mais que Santo havia aparecido mais cedo em sua casa. Depois, Helena sugere a Pietro pedir o valor emprestado para Nicola. Apesar de ser alguém que mexe com coisas ilegais, é o único que teria um valor tão alto para lidar por agora. Sendo assim, mesmo que isso seja algo que lhe corrói por dentro, no dia seguinte, Pietro vai até Nicola para conversar sobre o empréstimo. No início, o homem ficou chorando pelos cantos, falando que depois que cresceram, Pietro passou a ter vergonha dele por causa das coisas que o homem está envolvido, mas na verdade, o protagonista só não queria estar no meio de problemas. Nicola combina que irá lhe emprestar o valor se Pietro fizer um trabalho para ele antes, e agora estamos falando de paradas ilícitas. O protagonista terá que ir até uma outra ilha, ficar em um bar por um tempo até que seu barco seja carregado e depois voltar com a mercadoria para Nicola. Pietro não gosta de nada disso, no entanto, como preza pela segurança de seus filhos, aceita. Dessa maneira, antes de sair, ele deixa o seu celular com Nicola para que não seja rastreado durante a operação. E depois que arruma as coisas que precisará levar em sua lancha, Helena se despede de Pietro com um beijo. Na próxima cena, vemos quando o protagonista chegou na ilha que Nicola havia lhe passado as coordenadas. Lá, o homem se sentou em um restaurante e ficou esperando por horas. Apesar de haver um número de pessoas indo e vindo do local, nenhuma delas parecia estar envolvida no esquema de Nicola. Então, em um certo momento, Pietro decidiu pedir emprestado um telefone para ligar para Helena. A sua ex-esposa não atende, o que lhe preocupa, mas de qualquer maneira, o protagonista deixou um recado avisando que até agora está tudo bem. No entanto, como já se passaram horas e ninguém envolvido no esquema apareceu, Pietro pede para que ela ligue para Nicola e pergunte o que ele deve fazer. Depois, o homem volta para sua mesa e a única coisa que ele pode fazer é continuar esperando. Pietro ficou no lugar até a hora que o estabelecimento encerrou as suas atividades, mas quando foi encerrar a sua conta, algo o preocupou. O dono do restaurante passou em um papel dobrado um recado para o protagonista ir embora o quanto antes. Dessa maneira, o homem se levantou imediatamente e se dirigiu à sua lancha. Contudo, quando está saindo com ela do lugar, homens em jet ski aparecem
com a mercadoria de Nicola e até apontam uma arma para a cabeça de Pietro. O protagonista passa a ficar cada vez mais nervoso, mas sempre mantendo a calma, e depois que eles recebem o pagamento de Nicola, vão embora. Sendo assim, agora Pietro inicia sua volta para casa, entretanto ela não foi tão tranquila como a ida. A lancha do protagonista acabou estragando, o motor até chegou a sair fumaça, e quando ele tentou dar uma olhada, acabou machucando seu braço. Nesse momento, o homem não sabe o que fazer, seu celular estava com Nicola e de qualquer maneira ali não há sinal para fazer uma ligação. O único jeito seria chamar a ajuda da guarda, e é o que Pietro faz. Para que eles não localizem as paradas ilícitas, o homem esconde a mochila, mas como ele não estava sendo investigado e nem nada assim, a sua passagem pela autoridade é bem tranquila. Depois que o sargento analisa o motor e percebe que por pouco que a lancha não explodiu, ele acompanha o protagonista até a cidade mais próxima e quando chegam, Pietro deixa os documentos para retirá-la no dia seguinte. Em seguida, ele corre para pegar um ônibus para a sua cidade, pois o tempo de entregar o dinheiro para resgatar seus filhos já está se esgotando. Enquanto está dentro do veículo, Pietro pega outro celular emprestado para ligar novamente para Helena e, de novo, ela não atende. Mas mesmo assim, o homem deixa um recado avisando que houve um imprevisto que já está a caminho. O protagonista vai direto na casa de Nicola para entregar as paradas e pegar o valor. Contudo, parece que seu antigo amigo de infância decidiu agora colocar as suas mágoas para fora e começa uma luta com Pietro. Depois de trocar alguns socos, o protagonista finalmente consegue pegar a bolsa com seu dinheiro e seu celular. Em seguida, ele vai até o apartamento de Helena. O homem está preocupado sem notícias da mulher. Entretanto, quando Pietro chega, se surpreende com o fato de seus filhos estarem tranquilamente tomando café da manhã e desesperado ele abraça as crianças. Giovanni e Bianca não entendem a razão de seu pai estar assim, as coisas ficam cada vez mais estranhas quando Helena aparece. Tudo o que aconteceu na noite anterior, ela diz que é coisa da cabeça de Pietro, mesmo quando ele detalha cada momento até chegar neste. Como o homem fica alterado, Helena pede para ele ir embora. A caminho de sua casa na fazenda, o protagonista recebe uma mensagem de voz de sua ex-esposa e quando a reproduz, escuta a parte da conversa que eles tiveram, onde o homem confessa os crimes que cometeu para conseguir o dinheiro para recuperar seus filhos. Pietro fica cada vez mais confuso sobre o que está acontecendo, no entanto as coisas começam a se encaixar quando Helena manda outra mensagem dizendo que irá com seus filhos para Nova York caso ele não assine a permissão para ela sair com os pequenos para fora do país, a mulher irá entregar a gravação para as autoridades. O protagonista precisa entender se está ficando louco, então ele vai até a aula onde seus filhos estão e pergunta para ele se os pequenos se lembram do que fizeram no dia anterior. Giovanni e Bianca não conseguem se recordar muito bem, algumas vezes parece que estiveram com Pietro, no entanto, Helena falou para eles que os dois ficaram em casa o dia inteiro. Logo a mulher chega e pede para as crianças irem para o carro. Helena fala que está somente fazendo o necessário para proteger os seus filhos e nesse momento que o protagonista passa a ter certeza que ela armou para ele. Voltando para a fazenda, o protagonista pensa no que irá fazer enquanto toma um banho e troca de roupa. Mas seus pensamentos são interrompidos quando ele repara em uma cartela cortada de comprimido em seu banheiro, algo que não pertencia ao protagonista, pois ele não fazia uso de remédios e seus filhos não estavam doentes. Logo, Pietro já entendeu o que aconteceu. Helena entrou na noite anterior em sua casa, enquanto ele olhava a partida na TV e usou um dos medicamentos fortes que ela faz uso para deixar as crianças apagadas. Assim, ela pôde transportá-las sem que a acordassem. Depois, quando ligou para o protagonista para saber de seus filhos, foi quando o teatro começou. Pietro confirma sua teoria quando consegue entrar no apartamento de Helena por ser amigo do porteiro e lá encontra uma cartela dos medicamentos da mulher cortada. Em seguida, o protagonista dirige até o aeroporto e ao invés de fazer uma cena na frente de seus filhos, ele apenas explica para as crianças que irão passar um tempo com Pietro até a mãe deles voltar de Nova York. Claro que Helena não entende o que está acontecendo e o ameaça mais uma vez. Sendo assim, o protagonista pede para as crianças se afastar um pouco e comenta com a sua ex-esposa que já entendeu tudo que ela fez. Como já foi dito na frente da juíza que Helena faz uso de medicamentos fortes, caso Pietro peça para seus filhos serem testados e dar positivo, que vai dar por ficar resíduos nos cabelos deles, Helena irá perder a guarda deles, ainda mais por ter feito algo que poderia ter tirado a vida dos pequenos. Mas como o protagonista não quer que Giovanni e Bianca fiquem sabendo o que a mãe fez, ele dá uma escolha para a mulher, ou ela vai para Nova York sozinha ou irá enfrentar a perda da guarda. Nesse momento
que Helena entende que não há mais saídas e fala que fez tudo isso por o casal nunca chegar em um acordo. No entanto, a mulher acrescenta que aquele beijo deles no dia anterior foi verdadeiro. De qualquer maneira, Pietro pede para as crianças se despedir da mãe e os leva para a fazenda. Em sua residência, ele avisa para Santo esquecer o recado que ele havia deixado e que agora tem o valor que lhe deve. De algum jeito, tudo se ajeitou para o protagonista e ele se conforta em ver os seus filhos bem, mas seu coração dói quando observa uma foto com a sua família, que agora está incompleta. No final, vemos um reflexo na porta da casa, mas nunca saberemos se é Helena ou somente a sua imaginação. O que vocês acharam desse filme? Espero que tenham gostado do resumo, deixem as suas sugestões nos comentários e se inscrevam. Se gostaram do vídeo, curtem e compartilhem para me ajudar. Até a próxima!